Olá galera do terceirão, como vão todos? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre taxas equivalentes e sobre valor atual. Então vamos lá. Duas taxas de juros I1 e I2 aplicadas sobre o mesmo capital durante o mesmo tempo são chamadas de equivalentes quando produzem os mesmos juros, tá certo? Então eles precisam ser aplicados no mesmo capital, mesmo tempo, para que sejam equivalentes e aí vai produzir mesmos juros. Vamos a dois exemplos para ilustrar isso um pouco melhor. No regime de juros simples, qual é a taxa mensal equivalente a 18% ao ano? Bom, como no regime de juros simples, taxas equivalentes são também taxas proporcionais, isso significa dizer que eu posso dividir esse 18 proporcionalmente para cada mês, ou seja, 18 dividido por 12, que vai dar 1,5. Sendo assim, a taxa mensal de juros será de 1,5%, ok? Chamo a atenção de que isso só ocorre, essa proporcionalidade só ocorre na modalidade de juros simples. Quando estivermos falando de juros compostos, nós vamos ter que nos lembrar daqueles acréscimos sucessivos, é o dito juros sobre juro. Então, o mesmo não acontece. Então, quando ele diz, no regime de juros simples, qual é a taxa anual equivalente a 1,5% ao mês? Ou seja, perceba que ele está trabalhando no caminho inverso, porque algumas pessoas poderiam pensar, 1,5% ao mês vezes 12 vai dar 18. Isso só aconteceria se fosse juros simples. 1,5% vezes 12, dando 18, a gente já viu, nós já observamos lá em acréscimos sucessivos, que essa taxa acumulada vai dar mais que 18, não é isso? Vamos comprovar? Então vamos lá. Na tarja verde, que está aí na parte superior da página, dizia que precisa que os juros sejam iguais, então o que é que nós vamos começar fazendo aqui? Igualando as fórmulas de montante. Então eu trabalho com um montante de um, montante do outro, para perceber que os juros são iguais. E aí a gente vai usar essa relação aqui que eu estou mostrando. Então eu tenho 1 mais a taxa igual a 1 mais a taxa, que vai ser dada a taxa aqui mensal, elevado a quantos meses eu preciso ter para que eu tenha um ano, 12 meses. Então o expoente será 12. E aí a gente vai fazer essa relação aqui embaixo. 1 mais a taxa igual a 1,015 elevado a 12. 1,015 vai dar justamente 1,1956, que quando subtraído do 1, que esse 1 passa para o outro lado, vai dar 0,1956, que aí transformando isso em porcentagem, chegaremos a 19,56% ao ano. Então isso é a taxa anual, tá bom? Perceba que confirmou o que nós havíamos dito aqui em cima, que era mais que 18%, tá bom? Então lembre-se, taxas equivalentes são proporcionais quando a modalidade for juros simples. Em juros compostos, isso não se aplica. Vamos a mais exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês está na página 57, questão 1. Considere uma taxa de 8% ao mês e ele diz, calcule as taxas equivalentes no regime de juros simples e juros compostos para os períodos que serão dados abaixo. Na letra A ele disse, então eu quero essa taxa de 8% ao mês, quero que você coloque em trimestre. Na modalidade de juros simples, bom, como nós acabamos de ver que ela é proporcional, então é só eu fazer a taxa que é 8 vezes o tempo. Então 8 vezes 3, porque um trimestre tem 3 meses, então 8 vezes 3, 24, sendo assim a taxa equivalente vai ser 24% ao trimestre. Ok? Já em juros compostos não acontece o mesmo. Nós vamos ter que usar aquela fórmula de 1 mais a taxa no período que ele quer, e aqui é 1 mais a taxa que foi dada, e aqui um expoente, que pode ser um número inteiro ou pode ser uma fração, tá bom? 1 mais o 0 é 1 mais 8%, ou seja, 100% mais 8%, dá 108%, e aí eu coloquei aqui em decimal 108,
E coloquei 3 porque eu preciso ter 3 meses para compor um trimestre. Então o expoente fica sendo 3, porque o trimestre tem 3 meses. 1,08 ao cubo, veja que a gente vai estar fazendo uso de uma calculadora, então 1,08 ao cubo vai dar 1,2597 menos 1, esse 1 veio daqui, passou para o outro lado, e aí eu já coloquei aqui na forma de fração, que deu 25,97%. Se fosse para aproximarmos para o número inteiro, seria aproximadamente 26% ao trimestre, ok? Na letra B, foi pedido que você use agora ao semestre. Então, o mesmo vamos fazer que fizemos aqui na letra A. 8% é a taxa mensal, vezes 6 meses, dando 48% ao semestre. Então, em juros simples, é só multiplicar ou dividir, vai depender da situação, então é muito simples. Em juros compostos, então 1 mais a taxa ao semestre é igual a 1,08, e agora, como o semestre tem 6 meses, então o expoente aqui fica sendo 6, 1,08 elevado a sexta dá 1,5869, que subtraído 1 dá 0,5869, ou seja, 58,69% ao semestre. Observe que em juros compostos sempre você encontra um resultado maior do que em juros simples. Agora ele pede para que transforme para ano. Então, 12, porque são 12 meses, vezes a taxa de 8%, equivale a 96% ao ano. E em juros compostos, 1 mais a taxa ao ano é 1,08 elevado a 12, já que o ano tem 12 meses. Deu 2,5182 menos 1, deu 1,5182. Agora, multiplicando isso aqui por 100 para usar o símbolo de porcentagem, você vai ter 151,82% ao ano, ok? Próximo exemplo que eu quero fazer está ainda na página 57, agora a questão 4. Qual é a taxa mensal de juros compostos equivalente a 100% ao ano? E aí mandou usar essa aproximação de 2 elevado a 1 dozeavos igual a 1,0595. Então vamos lá. 1 mais a taxa mensal, então IM, igual a... Da onde que eu achei esse 2? É o 1 da fórmula. Como a taxa é 100%, então 100% equivale a 1. 1 mais 1, 2. O expoente ficou 1 dozeavos, porque a taxa que ele deu está em ano. E como ele está transformando de ano para eu chegar em mês, eu tenho que dividir um ano por 12. Por isso fica agora aqui 1 dozeavos. Então, se eu tenho uma taxa ano e quero de um tempo maior, que é ano, para um tempo menor, para um período menor, que é mês, eu tenho que dividir um ano por 12. Por isso o expoente fica 1 dozeavos. Tá bom? Então, toda vez que você for transformar de um período maior para um período menor, isso aqui vai ter que dividir, então esse expoente vai ser sempre uma fração. Continuando, IM igual a 2 elevado a isso, dá 1,0595, como a questão já havia dito, menos 1 da fórmula, chegamos a 0,0595, que dá aproximadamente 5,95% ao mês, tá bom? Então, esses foram alguns exemplos falando sobre taxas equivalentes. Vamos falar agora um pouco sobre valor atual. Vamos lá, então falar um pouquinho sobre valor atual. Eu começo dizendo que valor atual é o mesmo que o capital e valor futuro é o mesmo que montante, tá bom? Quando você for observar algumas calculadoras, aquela calculadora financeira, você vai ver que ele fala em PV e FV, que é valor futuro e valor presente. Então esse valor presente seria o mesmo que o valor atual, o que tem sentido, né? Que equivale a capital. Observe duas situações a seguir. Uma pessoa aplica o valor de R$10.000 a uma taxa de juros de 2% ao mês. Qual é o montante após 2 meses?
Bom, só observar aqui, só chamar a atenção de que como essa primeira situação ele não falou qual é a modalidade, lembre-se que eu já citei na aula anterior que quando ele não cita qual é o regime de juros é porque ele está se referindo a juros compostos, tá bom? Então aqui, como essa situação é só aplicar a fórmula, vai ser o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, chegando a um montante de R$ 10.404. Mas a situação que nos interessa mais é essa situação 2, que diz qual valor deve ser aplicado hoje, ou seja, ele está perguntando qual é o capital que eu devo aplicar a uma taxa de juros de 2% ao mês para que daqui a 2 meses tenhamos um montante de R$ 15.000. Então é só a gente usar a fórmula de juros compostos, sabendo que o montante já é conhecido, 15.000. A taxa, como foi 2%, então fica 0,02 mais 1, vai dar 1,02 ao quadrado, já que o tempo aqui são 2 meses. E aí teremos esse resultado dando 1,02 ao quadrado aqui passando para baixo. 15.000 dividido por 1,02 ao quadrado, chegaremos a um capital de R$ 14.417,53, ou seja, esse é o valor atual, é o valor presente, é quanto eu devo aplicar para que após 2 meses eu tenha um valor de R$ 15.000, tá ok? Então a isso chamamos de valor atual. Vamos lá entender um pouco mais sobre isso com mais exemplos que eu trouxe para vocês. Felipe fez um empréstimo de R$ 500 a uma taxa de juros de 5% ao mês. Um mês depois, ele pagou R$ 300 e após mais um mês quitou a dívida. Qual foi o valor do segundo pagamento e o valor total? Olha só, a ideia aqui é sempre a ideia de juros compostos. Então, quando a gente está falando de valor atual, a gente está buscando capital. Então, se eu isolar aqui essa incógnita C, esse 1 mais I elevado ao tempo, passando por outro lado, ele vai passar no denominador. Que é essa ideia que a gente tem aqui. Hoje, ele não está pagando nada, no tempo zero. Daqui a um mês, então após o primeiro período, ele vai pagar uma prestação de R$ 300 e ao final do segundo período ele vai pagar um valor de uma segunda prestação, que é o que a questão está perguntando, o valor do segundo pagamento. Então, se você aplicasse, se você fosse ter assim um valor presente, um valor atual de R$ 500, que aí vai funcionar na verdade como se fosse até o montante. Então assim, se eu quero ter esse R$ 500, então admitindo aqui uma dívida de R$ 500, eu teria R$ 300, que seria então o montante, ou seja, o valor da primeira parcela, R$ 300, dividido por 1 mais 0,05. Por quê? Porque na verdade quando se faz uma dívida e você compra numa loja a prazo, essas prestações estão incidindo sempre juros. Porque se você paga à vista e paga com desconto, então é que quando está a prazo, está tendo algum tipo de juros, algum tipo de taxa. Então, é como se você dissesse assim, olha, daqui a um mês eu preciso pagar uma parcela de R$ 300. Então, eu tenho um valor hoje que vai incidir uma taxa de 5%, chegando a um montante de R$ 300. Por isso, nós vamos usar essa fórmula e dizer que o montante, ou seja, o valor da primeira prestação é 300 e 1 mais a taxa vai ficar 1,05. O expoente aqui não teve porque é 1. A segunda prestação vai ser o segundo montante, e aí você vai ter 1 mais 0,5. O expoente agora foi 2, porque agora esse dinheiro ficou aplicado ou fiquei devendo durante 2 meses. Então, faz essa conta e essa daqui, aí você vai passar tudo para lá. Então, você pode 300 dividido por 1,05, anota, 1 mais 0,5 ao quadrado, anota e passa por outro lado multiplicando e você vai encontrar R$ 236,25. Então, a segunda prestação vai ser de R$ 236,25. Como você já pagou uma primeira parcela de 300, significa que o valor total pago será de R$ 536,25, tá bom? Isso porque você deu um pagamento após 30 dias
no valor de R$300. Caso você não pagasse isso, você teria, caso você deixasse para pagar tudo com 60 dias, você deveria pagar R$ 551,25, tá bom? Então veja, uma dívida que se fosse contraída hoje, pago à vista, seria 500, você acabou pagando 536 aqui, ou R$ 551 aproximadamente aqui, tá bom? Vamos a mais exemplo. Segunda situação, um celular custa à vista R$ 760. Esse valor também pode ser parcelado de uma das seguintes formas. Então você pode comprar em 3 parcelas de 265 ou em 5 parcelas de R$ 160. Nas duas formas, a primeira parcela é paga um mês após a compra. Então veja, aqui foi pago sem entrada, então as duas opções não têm entrada. Felipe dispõe do dinheiro para pagamento à vista, mas ficou em dúvida sobre qual das opções é mais vantajosa, pois seu dinheiro está aplicado em um fundo de investimentos que rende 1% ao mês. Bom, então a situação é a seguinte: ele pode comprar à vista por R$ 760, ele pode comprar sem dar entrada e pagando 3 prestações iguais de R$ 265, ou ainda sem entrada e em 5 parcelas de R$ 160, tá bom? Vamos ver o que é mais vantajoso no que diz respeito ao aspecto financeiro. Bem, para sabermos qual é a opção mais vantajosa no aspecto financeiro, nós devemos comparar o valor atual de cada um. No pagamento à vista, a gente já sabe que o valor atual é R$ 760. Na segunda opção, que são 3 parcelas iguais de R$ 265, faremos o seguinte. Então, 265 vezes 3, é claro que isso vai dar 780 a 795 reais. Porém, o que não quer saber não é quanto eu vou pagar ao final das 3 parcelas, e sim quanto eu teria que ter hoje aplicado a 1% para que depois eu chegasse nisso aqui para ver se é vantagem ou não, tá certo? Então vamos lá, eu vou pegar a primeira prestação, 265, dividido por 1 mais a taxa elevada a 1. O tempo aqui é 1, então o expoente aqui, se fôssemos colocar, seria 1, só que, como vocês sabem, não precisa eu colocar, explicitar um expoente 1. A segunda prestação, 1 mais a taxa, que é a taxa de 1%, o tempo agora 2, porque agora 2 meses após a data de aquisição do produto. R$ 265, 1 mais a taxa, e o expoente agora é 3. Você vai fazer essa conta, 265 dividido por 1,01, 265 dividido por 1,01 ao quadrado. Então você faz esse expoente aqui, faz essa potência, e aí divide 265 pelo resultado disso, 265 por 1,03 ao cubo, e vai chegar em R$ 779,36. Ou seja, se eu quisesse comprar esse celular nessa modalidade aqui, eu teria que dispor hoje de R$ 779,36, aplicar nesse meu fundo de investimento para que eu pudesse ir pagando essas 3 prestações. Se eu quisesse comprar em 5 prestações, eu teria que fazer 160, aí 1,01, o expoente é 1, 1,01, expoente 2 para a segunda prestação, expoente 3 para a terceira prestação, expoente 4 para a quarta prestação e expoente 5 para a quinta prestação. Tem esse trabalhozinho aqui, vai chegar a R$ 776,55. Bom, agora, se nós compararmos, vamos perceber que quando a gente faz a aquisição à vista, pagaríamos 760. Como 760 deu menor que 779,36, que é menor também ainda do que, aliás, esse é menor do que os dois, melhor dizendo, esse à vista teve um valor atual menor do que essas duas prestações, do que dessas duas opções que eram você comprando por prestações, então significa dizer que o pagamento à vista é mais vantajoso, tá certo? Então, se você aplicasse o dinheiro com 3 prestações, não ia compensar, e aqui também não ia compensar, porque você precisava de mais do que R$ 760. Porém, essa segunda opção, em 5 parcelas,
foi ainda melhor do que você pagar em 3 parcelas. Mas aí você pode até estar se perguntando assim, mas como isso é possível? Se 265, vamos voltar aqui, 265 vezes 3 dá R$ 795 e 160 vezes 5 dá 800. Então aqui eu pago 800 e aqui eu pago 795. Então essa opção é mais cara? Bom, o montante é maior. Porém, eu precisaria, para chegar a esse montante, eu precisaria de apenas R$ 776, quando aqui eu precisaria de 779. Lembre-se que esse dinheiro está aplicado, e se ele está aplicado, ele está rendendo alguma coisa que compensa. Então, mesmo eu comprando aqui 5 prestações, se o dinheiro ficar aplicado, eu precisaria aplicar hoje menos dinheiro do que nessa outra opção aqui, tá ok? Pois é, então, agora vamos lá a mais exemplos, que eu selecionei mais 2 exemplos aqui para vocês. Bom, vocês já estão vendo aí na tela que eu vou fazer o exemplo que está na página 60, atividade 3. E essa atividade 3 diz: em uma loja existem 3 formas de pagamento. A primeira forma é você pagar à vista, ou 2 vezes, sendo uma entrada e o restante com 30 dias, ou 2 vezes, sendo 30 e 60 dias, significa que aqui foi sem entrada. As condições: a taxa cobrada é de 5% ao mês e o produto à vista custa R$ 410. A letra A pergunta: qual é o valor de cada parcela se você comprar com entrada? Ou seja, nessa segunda opção aqui. À vista não precisa calcular, já tem aqui 410, né? Agora, e nessa daqui a prestação? Observe que as prestações são iguais. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou ter um valor de prestação, eu não vou precisar fazer aquela divisão aqui, fazer uma atualização para o valor atual dessa primeira prestação, porque isso é pago hoje, então no tempo hoje não tem juros. A segunda prestação vai ser dividida por 1,05, esse 1,05 é o 100% mais 5%, que dá 105%, e escrito na forma decimal é 105, ou seja, isso aqui é 1 mais a taxa elevado ao tempo, só que o tempo aqui é 1, porque foi 1 mês após a compra. Então percebam que todas as vezes que nós estivermos falando de prestações, para achar o valor de uma prestação, eu tenho que fazer sempre essa divisão por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ou seja, essa prestação funciona como se fosse um montante, tá bom? Então é quanto eu aplico hoje para pagar uma prestação de um valor X. E aí eu igualo aqui a 410, porque é o valor atual, tá bom? Então eu já sei o valor atual e quero descobrir o valor das prestações. Aqui a gente vai precisar tirar o IMC, então eu já fiz 1,05 vezes isso e 1,05 vezes isso. 1,05 vezes 410 deu 430,5. 1,05 mais 1, observando que aqui o coeficiente é 1, teremos 2,05 vezes P igual a 430,5. Esse número vai passar dividindo, então 430,5 dividido por 2,05 dá 210. Significa dizer que você pagaria 2 prestações de R$ 210, ok? Isso se fosse com entrada. E se fosse sem entrada? É claro que você já é de esperar que tem mais, porque se você não está dando entrada, você vai ter mais juros ainda, que você vai pagar com 30 e 60 dias, ou seja, um período maior. Então vamos lá, vou atualizar a primeira parcela, que vai ser paga daqui a 1 mês, então o expoente aqui é 1. Atualizando a segunda parcela, o expoente é 2 e o valor atual 410. Tirando mais uma vez aqui o MMC, então isso aqui vai ficar 1,05 vezes P mais P, e aqui vai ser 1,05 ao quadrado vezes 410, que vai dar 452,025. Pega esse número, passa dividindo por 2,05, porque foi esse mais 1, deu R$ 220,50. Você teria que pagar então 2 prestações nesse valor, ok? Isso se fosse sem